Olá novamente, sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo da apostila de Química, com o tema Atomística. Meu nome é Carla Vidal, sou engenheira química e serei a professora de Química de vocês desse módulo. No estudo de atomística, nós abordaremos os modelos atômicos, a estrutura do átomo e os conceitos de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Neste capítulo, iniciaremos o estudo de um mundo muito além da nossa capacidade de enxergar, cuja investigação científica se iniciou por evidências indiretas. Em química, a ideia de modelo é muito importante. Modelo, de um modo bem simples, consiste na maneira em como imaginamos que seja algo a que não temos acesso direto. Por exemplo, se vamos comprar um melão ou uma melancia, não podemos abrir todas as frutas para saber qual que está melhor no mercado, não é mesmo? Então, o que a gente faz? A gente observa o aspecto externo de uma fruta, seja apalpando, seja dando batidinhas, e assim escolhemos aquela que acreditamos estar em melhores condições. Ao proceder dessa maneira, estamos criando um modelo, imaginando em que condições está o interior da fruta sem tê-lo visto. De forma análoga, os químicos dispõem, desde o início do século XIX, de evidências sobre a existência de átomos. O modelo atômico de Dalton foi muito útil no desenvolvimento da química. No entanto, à medida que novas evidências surgem, teorias e modelos têm, muitas vezes, de ser aperfeiçoados ou substituídos por outros. O modelo científico é uma concepção criada a partir de evidências científicas. Então vamos para o estudo do nosso primeiro modelo atômico, o modelo atômico de Dalton. Este modelo também é conhecido e apelidado de modelo bola de bilhar. Ele recebeu esse apelido devido a Dalton acreditar que átomos não são criados nem destruídos. Eles são esferas rígidas indivisíveis. Essa imagenzinha, essa bolinha azul ao lado, né, desses tópicos do nosso slide, foi uma forma que eu escolhi de representar este modelo atômico, certo? Então vamos lá. Entre 1803 e 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust. Essa teoria, que será comentada a seguir, ficou conhecida como a teoria atômica de Dalton. A palavra átomo vem do grego e significa indivisível. Ela foi usada pela primeira vez por alguns filósofos da Grécia Antiga, que, baseados em argumentos filosóficos, propunham que todas as coisas são formadas por partículas muito pequenas e indivisíveis, os átomos. As ideias desses filósofos gregos não foram muito além disso, porque não se fundamentavam na cuidadosa observação dos resultados fornecidos por experimentos. Dalton, ao contrário dos filósofos gregos, baseou-se nos resultados de experiências feitas por ele e por outros cientistas que o antecederam, inclusive Lavoisier e Proust. Alguns pontos importantes da teoria de Dalton em linguagem moderna são: todas substâncias são formadas por átomos. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. As substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre na mesma proporção. Os átomos de um elemento químico são idênticos no tamanho e nas características. Já o de elementos químicos distintos são diferentes. E, nas reações químicas, os átomos se recombinam. A teoria atômica de Dalton foi muito importante para o estudo da química. Nela, elementos químicos são representados por símbolos e substâncias químicas são representadas por fórmulas. Então, antes de prosseguirmos com os modelos atômicos, eu vou dar uma passada por cima nos conceitos de símbolo, moléculas e fórmulas, ok? Então, hoje são conhecidos, atualmente, na verdade, né?
Então, atualmente são conhecidos mais de 100 elementos químicos e cada um deles tem um nome e um símbolo diferente. Por exemplo, o oxigênio. O elemento se chama oxigênio e o seu símbolo é o O. E o hidrogênio, o elemento se chama hidrogênio e o símbolo é o H. E agora falando do conceito de fórmulas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que a fórmula da água é H2O. Tem até aquele refrigerante, né, que se chama H2O e tudo mais. Então, todas as substâncias são formadas por átomos. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento, e as substâncias compostas por átomos de dois ou mais elementos diferentes. As moléculas são as menores unidades que apresentam a composição característica de uma substância. Lembra que a gente estudou isso no módulo passado? Então, as moléculas são formadas por átomos. Para representar as moléculas de uma substância, seja ela simples, seja ela composta, os químicos utilizam as fórmulas. Então, vou dar um exemplo de fórmula de substância simples e de fórmula de substância composta, certo? Uma substância pura é o oxigênio que a gente respira. Ele tem a fórmula O2, porque ele é composto por dois átomos de oxigênio. Já a fórmula da água, H2O, a molécula de água, ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A teoria de Dalton é uma proposta bem-sucedida de explicação para a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Lembra que eu citei o nome desses dois cientistas no início do modelo atômico de Dalton? Eles têm uma correlação muito importante. Então, preciso falar um pouco de Lavoisier, da lei de Lavoisier e da lei de Proust na explicação da teoria de Dalton. Agora a gente vai entrar um pouco falando de reação química e tudo mais, mas não se preocupe que a gente não vai se submergir tanto nesse assunto, falar de estequiometria nem nada disso. Apenas eu realmente tenho que dar uma explicação, né, básica de reação química para que você entendam essas leis que podem cair ou não e o conceito de reação química e tal, tá bom? Mas não se preocupem que é tudo bem facinho, bem tranquilo. Vamos aos poucos. Então, numa reação química, os átomos apenas se recombinam. Então, já que os átomos não são destruídos nem formados, a massa de reagentes é sempre igual à dos produtos. Que isso é o que explica a lei de Lavoisier. Então, vamos lá. Um exemplo. Numa reação química de H2O se transformando em H2 e oxigênio, certo? Antes, nós temos 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, pois para você conseguir fazer essa reação, você precisa de 2 moléculas de H2O. Então, 2 moléculas de H2O se transformarão em 2 moléculas de H2 mais uma molécula de oxigênio. Então, depois que ocorre a reação, nós teremos 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, certo? Tranquilo, né? Bem de boa. Essa reação é chamada de reação de decomposição da água. Então, as moléculas de uma determinada substância, elas são formadas por átomos que se unem numa proporção bem definida. Na água, por exemplo, sempre há 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Assim, não importa a quantidade de substância que consideremos, haverá sempre uma proporção constante entre os átomos dos elementos que a constituem. Ou seja, tanto em 1 grama, como em 1 quilograma, como em 1 tonelada de água, a proporção em que os elementos de hidrogênio e oxigênio estão presentes é sempre a mesma. Então,
Como a proporção em que os átomos estão presentes em uma substância é sempre a mesma, então a composição da substância é fixa. E isso é o que explica a lei de Proust. E uma última coisinha antes da gente prosseguir. Os números que indicam a proporção entre as quantidades de moléculas numa equação química são chamados de coeficientes ou coeficientes estequiométricos. Na equação do nosso exemplo, o coeficiente da água é 2 e o do hidrogênio é 2 e o do oxigênio é 1. Como ele é 1, ele não precisa ser escrito. Então, vamos falar do modelo atômico de Thomson. Essa troca de modelo do de Dalton para o de Thomson, essa virada, assim, foi marcada pela descoberta do elétron. E essa descoberta do elétron foi através de experiências, né, melhores elaboradas, feitas por Thomson, com os tubos de raios catódicos. Então, eu vou falar um pouco desses experimentos, como é que funciona o tubo de raios catódicos, para depois a gente entrar, então, no modelo atômico de Dalton. Então, a nossa civilização, ela é bastante dependente da eletricidade, certo? E nas grandes linhas de transmissão, os fios elétricos, eles são desencapados, ou seja, eles não apresentam revestimento de plástico isolante. Mas, mesmo que esses fios estejam desencapados, se não houver contato entre eles, não ocorrerá o curto-circuito. Então, essa é uma evidência de que o ar, a pressão ambiente, não conduz corrente elétrica, ou seja, é um isolante elétrico, certo? E, de fato, gases, de modo geral, não conduzem corrente elétrica quando a pressão ambiente. No entanto, no século XIX, os trabalhos de 3 cientistas mostraram experimentalmente que, quando submetidos a baixas pressões, os gases podem tornar-se condutores elétricos. E para chegar a essa conclusão, eles utilizaram o chamado tubo de raios catódicos, isso é, uma pola de vidro ligada a uma bomba de vácuo que visa diminuir a pressão interna. Nas duas pontas do tubo há extremidades metálicas, chamadas de eletrodos, ligadas a uma bateria. Quando a pressão interna chega a cerca de 1/10 da pressão ambiente, observa-se que o gás entre os eletrodos passa a emitir uma luminosidade. Quando a pressão diminui ainda mais, cerca de 100.000 vezes menor que a pressão ambiente, a luminosidade desaparece, restando apenas uma mancha luminosa atrás do polo positivo. Os cientistas, então, atribuíram essa mancha a raios de natureza desconhecida naquela época, que seriam provenientes do polo negativo, chamado de cátodo. Esses raios foram denominados raios catódicos.